Olá, boa noite. Sou Karina Santos Silva e irei apresentar o trabalho Doença protozoária em pacientes imunocomprometidos, Toxoplasma gondii. O que são pacientes imunocomprometidos? São aqueles pacientes cujo mecanismo de defesa está comprometido, seja pelo vírus da imunodeficiência humana, pelo HIV ou pelo câncer, por serem receptores de transplantes e implantes. Toxoplasma gondii é um parasito. Esses parasitos são patógenos conhecidos como protozoários, eumintos e ectoparasitos. O sistema imune perfeito depende de diversos fatores associados entre si. Qualquer alteração em todo o sistema imunológico pode acarretar no desenvolvimento de alguma infecção em específico. As principais características de resposta imunológica são a especificidade, diversidade, memória e não reatividade. Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo descrever a correlação da doença protozoária Toxoplasma gondii com os pacientes com imunodeficiência celular. A pesquisa foi desenvolvida adotando o método exploratório da literatura, a qual teve maior proximidade com a pesquisa. Foi utilizado para esse estudo seleções de artigos por meio das bases de dados da Cielo, PubMed, Medline e portal dos periódicos CAPES. São as apontadas como as principais da área da saúde brasileira. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida no período de agosto a setembro de 2020, investigando literaturas do ano de 2013 a 2020. Utilizando também como suporte o livro de Parasitologia, uma abordagem clínica de Neto 2008. As buscas foram feitas de acordo com os descritores em ciências da saúde, pesquisando sistema imune, parasitologia, toxoplasma gondii para pacientes imunocomprometidos e protozoários. Como critério de inclusão, foram adotados artigos originais na íntegra, onde foram publicados em periódicos nacionais e internacionais, e excluindo aqueles que foram publicados em revisão narrativa, editoriais, carta ao leitor e opiniões de perito. Atualmente, a infecção originada pelo Toxoplasma gondii é conhecida como toxoplasmose, doença infecciosa congênita ou adquirida. Ela pode ser adquirida por via oral na ingestão de carne infectada ou pode ser congênita, transmitida da mãe para o feto através da placenta. Toxoplasma gondii, ela possui hospedeiro definitivo e intermediário. Em pacientes com imunodeficiência humana, que são pacientes imunocomprometidos com o sistema imunológico comprometido, têm maiores chances de desenvolver uma infecção mais grave. Por quê? Porque a toxoplasmose, ela acarreta nos pacientes com HIV positivo uma infecção oportunista, é a que é a mais comum, que é a toxoplasmose cerebral. Ela vai afetar a massa cerebral, vai ocasionar dor de cabeça, confusão mental, confusões, paralisias de nervos cranianos. Então, assim, ela acarreta com um diagnóstico mais grave. Em crianças cujas mães são portadoras do Toxoplasma gondii, as crianças também possuem quadro clínico bem mais grave. Por quê? Porque às vezes a criança pode desenvolver, às vezes não, desculpa, a criança desenvolve, né, essa doença oportunista, então pode acarretar o sistema nervoso da criança, o sistema cerebral da criança, né? E só pode ser detectada no bebê através do IgG. Na tabela 1 está algumas doenças protozoárias que acometem os pacientes também. Lembrando que essas doenças possuem correlação às doenças protozoárias, né? Mas nem todos os pacientes imunocomprometidos podem apresentar essas doenças infecciosas, tá bom?
Considerações finais. A pesquisa foi bastante enriquecedora e promoveu conhecimento sobre a Toxoplasma Gold. E muito obrigada.